Fala pessoal, tô fazendo essa mistura aqui de podcast com vídeo para falar para vocês um pouquinho aqui sobre algumas continhas bem simples que eu fiz, só para mostrar como seria, por exemplo, o impacto do coronavírus aqui na cidade de Sorocaba, se tudo voltasse ao normal, circulação, creches, escola, pessoas trabalhando. Então vamos lá. Vou colocar aí na tela para vocês um dado que eu peguei aqui, ó. Eu montei essa tabelinha baseada nesse outro estudo aqui do Imperial College, que foi um dos estudos que determinou a mudança de política, por exemplo, do Reino Unido, que estava com uma política de deixar todo mundo circular, todo mundo se infectar, e depois desse estudo e as conclusões que o estudo tira, o Reino Unido mudou completamente de postura e agora está adotando uma postura de isolamento para conter o coronavírus, medidas de supressão, né? Então, esse estudo aqui são pesquisadores muito renomados, a Imperial College é muito renomada e está sendo usada no mundo inteiro como base para adotar medidas, né? Então, segundo alguns dados desse estudo, eu fiz essa tabelinha aqui, onde eu peguei aqui as populações de Sorocaba, segundo o censo do IBGE de 2010, que já é um censo com 10 anos de atraso, mas enfim, o censo de 2010, que constava que Sorocaba tinha, se eu não me engano, 644 mil habitantes. E aqui são os grupos de faixas etárias e os totais. Então, vai de 0 a 9 até o grupo de 50 a 59. E os totais em pessoas, todos eles arredondados para baixo. Depois eu fiz uma outra coluna ali com o total de hospitalização. Então, a porcentagem de pessoas dentro desses grupos que precisariam ser hospitalizados caso contraíssem a Covid-19. Depois temos os totais brutos de pessoas, que vão ali de 76 até 6.400 pessoas. Depois temos mais uma tabela com a porcentagem de pessoas que foram hospitalizadas que vão precisar de cuidados críticos, ou seja, vulgo UTI e respiradores, que vão ali desde 5% até 12%, de acordo com a faixa etária. E ali também teríamos uma estimativa de total bruto, também arredondado para menos, tudo arredondado para menos, de quantas pessoas que precisariam da UTI. Então, no total ali, no finalzinho ali em cinza, pessoas que necessitam de hospitalização. 15.241 pessoas precisariam de hospitalização, considerando que todas as pessoas do grupo de 0 até 59 anos contraíssem a Covid-19 em Sorocaba. Seriam 15 mil pessoas precisando de hospital e que precisariam de UTI 1.278 pessoas. Esses são os números brutos com 100% da população, mais 100% da população dessa faixa etária e um pouquinho arredondado para baixo ainda. Agora, se a gente for considerar que as pessoas estão circulando, estão indo para a escola, estão trabalhando, vida normal que segue, 50% dessas pessoas vão ser infectadas entre um período ali de 15 a 30 dias. Então, de 15 a 30 dias, 50% dessas pessoas vão ser infectadas pelo Covid e vão passar por essas taxas aqui que o estudo apresenta. Dessas pessoas, 7.621 pessoas precisariam de ajuda hospitalar, ajuda médica hospitalar, porque os sintomas seriam um pouco mais severos, ou seja, a gente leva aquela média que 80% das pessoas não vão desenvolver sintomas, vão ser sintomas leves. Aqui eu já estou excluindo essa média, e dentro dessas porcentagens que eu coloquei aqui, que vão de 0 a 10 até 10,20 dentro desses grupos, 7.600 pessoas precisaram de ajuda hospitalar, segundo o estudo, que é um dado ainda necessariamente baixo. Dessas 7.600 pessoas, o que vão precisar de UTI seriam 639 pessoas precisando de atendimento de UTI com respirador, com equipamentos mais complexos. Ou seja, considerando que 50% da população de Sorocaba dessas faixas etárias contraírem o coronavírus, dessas pessoas contraírem, as pessoas que precisarem de hospitalização e das que precisarem de hospitalização, as que precisarem de UTI, vamos chegar no número de 639 pessoas precisando de UTI e 7.600 pessoas precisando de um atendimento hospitalar. E aí é o ponto que eu quero chegar. Eu, particularmente, não consegui bater muito bem em muitas fontes diferentes aqui para fazer um cálculo muito preciso da quantidade de leitos que a região tem. Eu achei aqui um dado interessante que leva em conta apenas os dados do SUS, que é uma matéria aqui do Cruzeiro do Sul, que falava que Sorocaba tinha em torno de 1.000 leitos aqui na região, contando com os 2 hospitais regionais que nós temos. Lembrando que o hospital regional atende mais cidades, não necessariamente só Sorocaba. Então vamos ser muito assim, generosos e dizer que a rede particular dobra essa quantidade de leitos. Então de 1.000 leitos a gente passa para 2.000 leitos. E vamos considerar também ali uma taxa média de leitos de UTI. Para ser bem generoso, vamos considerar que a gente teria 20% desses 2.000 leitos sendo leitos de UTI. Lembrando que é extremamente generoso. Ou seja, são 400 leitos de UTI na cidade para 2.000 leitos totais de internação. Ou seja, aparentemente é suficiente?
Aparentemente, pode ser que sim, porque o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de 639 leitos de UTI e temos praticamente 400 nessa porcentagem de 20%, mas aí é que entra. Primeiro que essa porcentagem de 20% é totalmente arbitrária, eu não consegui bater. Eu consegui dados assim, específicos de alguns hospitais que tem, por exemplo, o hospital regional novo que foi inaugurado, ele tem uma quantidade de UTI bem alta, chega a quase 30%, 40% dos leitos totais sendo UTI, mas ele é um hospital que já foi planejado necessariamente para isso. Agora, hospitais particulares, principalmente, tem uma porcentagem de UTI muito menor. Então, até poderia considerar menos, mas eu vou considerar esses 400 leitos porque só para ser generoso aqui mesmo, para vocês terem noção. Então, mesmo com esses 400 leitos, e mesmo considerando que metade da população seja infectada só metade dessa população que eu levei em conta, ainda é um déficit de 239 leitos de UTI que seriam necessários para atender a população completamente. Claro que estão sendo construídos hospitais de campanha, necessariamente você pode ser transferido para uma outra cidade, existe o sistema de vaga cross, que você pode ser transferido para qualquer lugar do estado se precisar de UTI, mas só isso já gerou um déficit de 239 leitos de UTI. Fora o enorme déficit que aí não tem nem como suprir, que levando em conta que teremos 2.000 leitos normais de hospital, seriam necessários 7.600 leitos para atender metade dessa população infectada. Ou seja, é muita diferença. Mas aí a gente para pensar que esses leitos não estão 100% livres. Então, por mais que generosamente tenhamos 400 leitos de UTI, que não temos, mesmo se eles tiverem, por exemplo, se dentro desses 400, 50% estiver ocupado, esse número já baixa para 200 e a gente já passa a ter uma diferença de 439 leitos sendo necessários. E se a gente considerar que desses 1.000 leitos de hospitais normais que tenham disponíveis, desses 2.000, desculpa, se também 50% estiver ocupado, são 1.000 para atender 7.000 pessoas, ou seja, completamente inviável, não tem como fazer esse atendimento e já vai completamente abarrotar todo o sistema de saúde. E aí, só lembrando que eu não sou nenhum especialista em epidemiologia, em estatística, eu estou pegando dados aqui aleatórios, qualquer um pode pegar, pode conferir, pode ver no estudo. Isso que o estudo também já está usando dados baixos. Os próprios pesquisadores aqui no estudo sugerem que, de acordo com relatos médicos, com outras visões que eles tiveram também, esses números podem ser muito maiores. É que aqui é um estudo estatístico, não é necessariamente um estudo que vai basear 100% a realidade. Então, o que acontece? Dentro desse estudo já faltou muito hospital para muita gente, liberando a circulação. E aí o que acontece? A mortalidade baixa, como vocês podem ver na tabela aqui, relativamente baixa, pode aumentar muito de acordo com o quê? De acordo com a falta de hospital, a falta de leito. Porque essas pessoas aqui, essa taxa aqui, por exemplo, de hospitalização de 0,10, de 0,30, de cuidados críticos de 5%, vai ter uma taxa final de mortalidade de 1 a 2% se todo mundo conseguir ser atendido corretamente. O principal exemplo disso é a China. Teve uma mortalidade muito baixa porque teve hospital para todo mundo, construiu super rápido, isolou todo mundo, então conseguiu atender. Agora, se essas mesmas pessoas que teriam uma taxa de mortalidade de 1 a 2% não tiverem atendimento, essa mortalidade sobe, que é, por exemplo, outro caso que a gente pode ter o outro extremo, que é o da Itália, que saturou o sistema de saúde muito rápido e a mortalidade foi lá em cima porque necessariamente uma pessoa que se tivesse auxílio de um respirador, se tivesse auxílio de uma UTI, conseguiria sobreviver, acaba morrendo porque não tem. Então, o que a gente sabe? O grupo de risco, que são as pessoas com comorbidades, com outras doenças e o grupo de idosos, eles acabam tendo uma taxa de mortalidade alta porque mesmo com os cuidados necessários, eles acabam não resistindo da mesma forma por conta da situação prévia. Agora, as pessoas um pouco mais jovens, que não são grupo de risco, mas que acabam desenvolvendo sintoma crítico, se eles tiverem o acesso a um respirador, a um equipamento de qualidade, eles acabam conseguindo se curar e sobrevivendo justamente por não ser nenhum grupo de risco. Agora, se essa pessoa que não é grupo de risco desenvolveu o sintoma e não tem um tratamento adequado, aí a mortalidade dela já vira outra história. Então, só para vocês entenderem mais ou menos, essa simulação eu estou levando em conta coisas muito básicas e levando em conta pouca coisa. Normalmente um estudo epidemiológico vai ser feito com 100% da população, porque o vírus já se mostrou que tem capacidade de infectar 100% da população. Claro que agora nós estamos mais alertados, por mais que a circulação seja liberada, as pessoas vão tomar mais cuidado, mas ainda assim para infectar 50% da população é muito rápido, principalmente sintomático, e as pessoas acabarem se esquecendo e voltando à normalidade. Então é só para vocês verem que eu não estou considerando o principal grupo que poderia lotar os hospitais, eu estou levando um mundo ideal, onde todos os idosos conseguem ficar dentro de casa, não tem contato com nenhuma pessoa, vivem basicamente isolados em prisões, as pessoas que têm comorbidades. Agora, quando a gente abre a tabela do estudo e passa para as outras pessoas
que já passa para o grupo ali, por exemplo, de 60 a 69, já passa a ter 16% de casos assintomáticos que precisam de hospitalização e 27% precisando de cuidados críticos. Ou seja, o grupo de 60 a 69 ele é um grupo que ele já lota qualquer hospital, qualquer quantidade de leitos. O grupo de 70 a 79, então, nem se diga. O grupo de 80 a mais, felizmente, você vê ele que tem um índice de mortalidade que chega a 9%. Ou seja, se a gente excluísse, essas pessoas não existissem de 60 anos para cima e as pessoas que têm um grupo e que têm alguma comorbidade que possa ser grupo de risco, mesmo se essas pessoas não existissem na sociedade, só com as pessoas que teoricamente são saudáveis, o coronavírus já conseguiria colapsar totalmente o nosso sistema de saúde atual. Isso que eu estou considerando Sorocaba, que é uma cidade que tem uma boa infraestrutura, que tem um bom índice socioeconômico e mesmo assim é suficiente para colapsar Sorocaba. Imagina cidades sem tanta estrutura ou cidades muito mais populosas, o que pode acontecer. Tem todo o potencial para ser muito pior, colapsar o sistema muito mais fácil. Então é essa reflexão que eu quero deixar para vocês, levando em conta o que aconteceria no sistema de saúde de Sorocaba só com a população que não é de risco. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se eu falei alguma coisa muito errada, se você concordou comigo, se você discordou, mas de qualquer forma, se você achou algum erro, alguma coisa que eu tô com um raciocínio totalmente fora, pode deixar nos comentários, pode me mandar uma mensagem, que eu tô gravando esse vídeo com base nos meus conhecimentos, eu não sei tudo, pode ser que algum raciocínio que eu tenha tido aqui esteja totalmente fora do raciocínio real, então eu fico aberto para qualquer tipo de crítica ou de sugestão. Então é isso, pessoal.